Olá, meus amigos, minhas amigas. Estou aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito também. É sobre, como diz o título, deixa eu ir na minha cola, como reconhecer um espírito enganador, ou como reconhecer que nós estamos sendo enganados por um espírito, né, que não está lá com boas intenções, mas aproveita da nossa fragilidade, dos nossos momentos de desajustes emocionais ou energéticos para poder chegar e infiltrar com as suas ideias nada saudáveis em nossa mente, em nossos corações, causando assim um sério transtorno e até com consequências energéticas, mentais e emocionais. Então vamos, esse tema, desculpe, esse tema ele aborda tanto os médiums, né, tanto sejam eles de reunião mediúnica, médiums que não trabalham em reunião mediúnica, sejam sensitivos e outros tipos também de pessoas que têm certos níveis de percepção espiritual. Então, podem ser os médiums, tanto clarividente, clareaudiente, sensitivo, vários tipos de médium. Os projetores astrais, né, que são também colocados como médiums. Eu, particularmente, gosto muito de usar o termo médium só quando está relacionado ao espiritismo, porque eu não acho que esse termo ele se expande para outras religiões, outras linhas. Né? Para a gente aqui, a gente acredita que é médium. Então eu gosto de usar cada um termo e cada um pega e encaixa naquilo que achar melhor e mais conveniente para ele, não tem problema algum. A verdade vai continuar a mesma, ela não vai mudar por isso. É só nomenclatura mesmo, né? Então vamos lá. Como que os espíritos eles fazem para enganar as pessoas que têm certa capacidade, certa habilidade psíquica, energética, né? Uma das questões que eu observei muito por muitos anos e que acontece, isso é normal acontecer porque nós estamos em fase de aprendizado, em fase de crescimento. Então nós temos que ter paciência com a gente mesmo, né? Nós vamos errar, depois vamos acertar, vamos refletir, vamos corrigir o erro e vamos assim caminhando rumo a um degrau a mais na nossa evolução. Bom, primeiro, as questões que eu vou colocar, elas se enquadram muitas vezes nesses três tipos, né? Das reuniões mediúnicas, das pessoas que são clarividentes, claroaudientes, que não participam de reuniões mediúnicas, e dos projetores astrais. E talvez outros sensitivos também se encaixem nesse ponto, nesses pontos que serão tocados. Uma das coisas que acontece muito, principalmente durante reuniões, né, mediúnicas, são espíritos que chegam com intenções aparentemente boas, mas quando a gente vai aprofundar o teor dessa informação, a gente percebe que tem algo nela estranho. Por exemplo, o espírito chega para a pessoa que está ali numa reunião mediúnica, por exemplo, e fala com ela que é para ela se afastar de fulano ou se afastar de Beltrano, porque Beltrano está sendo obsediado ou está com algum problema muito sério energético, questões de karma, etc. e tal, e ele tem que passar por isso. Então é bom se afastar porque ele vai acabar prejudicando alguém, né? Ou foi escolha dele mesmo fazer ou passar por esse tipo de situação. Ele escolheu o erro e permanecer no erro, né? Então tem que se afastar dessa pessoa. Esses espíritos, geralmente eles chegam e provocam isso. E quando a gente menos assusta, aquele médium ou aquela pessoa sensitiva que recebeu esse espírito, ou ouviu esse espírito, né, tanto pela clarividência ou quanto fora do corpo, viu esse espírito e recebeu essa orientação, ele tem que filtrar as informações, filtrar tudo e só absorver o que é relevante para ele. Como que ele vai fazer isso? Como que essa pessoa vai conseguir perceber o que é real, o que é relevante para ele?
Primeiro, a gente tem que analisar o nível emocional e mental daquela pessoa que está recebendo essa informação. Vou dar um exemplo. Você pega uma pessoa que está sempre reclamando da vida, que nada tá bom, ou então que condena o mundo que nós vivemos, né? Diz que esse mundo é um verdadeiro inferno, que a gente tem que sair daqui logo, e que não sei o que, e outras coisas mais que a gente costuma escutar. Aí você pega essa pessoa e ela está desse jeito, nesse nível de meio que uma revolta espiritual, né? Meio uma revolta já com o mundo. Então isso é uma porta aberta para a pessoa ser enganada com facilidade. Tá? Então a primeira coisa é observar se quem está recebendo a informação, essa informação e as outras que eu vou falar, se a pessoa que está recebendo, qual que é o nível mental dela, qual que é o nível emocional que ela está naquele momento que ela está recebendo a informação. Por exemplo, ela teve um dia bacana, ela teve uma semana legal, uma semana tranquila, saiu do eixo, mas conseguiu voltar bem rapidinho para manter o seu padrão energético estável. Será que ela conseguiu isso? Ou será que ela teve uma semana super turbulenta, né? E durante a reunião, ela acaba sendo um alvo fácil para espíritos enganadores. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, perceber quando nós estamos bem e quando nós não estamos, né? Falar, olha, hoje eu não estou legal, eu não estou confiante que eu vou conseguir transmitir as informações com total clareza e transparência. Tanto que quando a gente pega essas mesmas pessoas e elas estão tão bem, tiveram uma semana maravilhosa, elas passam informações super leves, super agradáveis, né? Então parece que não tem um padrão estável nesse momento. Parece que ela ainda não se situou. E essa pessoa pode ser qualquer um de nós, tá? Então a gente tem que vigiar, né? Não adianta só orar, não adianta só chegar antes de uma reunião, antes de uma projeção astral, antes de tentar enxergar alguma coisa através da clarividência, fazer uma oração e achar que tudo vai acontecer ali de uma forma bem tranquila e bem suave, né? Se fosse assim, Jesus tinha falado, né? Só orai, né? Não precisava falar o vigiai. O vigiai é tão importante quanto o orai. Esses espíritos, muitas vezes também, eles trazem para nós informações catastróficas, né? São espíritos que vêm até nós passando por amigos espirituais, por parentes espirituais, por mentores espirituais, amparadores, mas muitas vezes estão causando pânico e terror dentro da nossa mente. Então eles chegam trazendo cada vez informações, olha, vai acontecer uma catástrofe terrível, se preparem. Aí chega na outra reunião, ou chega no outro encontro, ou encontra de novo com esse espírito, ele fala a mesma coisa, prepara, vai acontecer. Aí depois vai acontecer uma outra coisa, e são só informações assim que deixam a gente preocupado, deixam a gente desestabilizado, mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso mental. Então, uma coisa importante para a gente conseguir, no final eu vou dar as dicas como que a gente faz para deixar de ser enganado nesse espírito. Primeiro nós estamos só identificando-os, né? E existem várias outras formas de identificar também, tá? Os sensitivos, por exemplo, eu não classifico eles aqui porque uma das principais formas de você perceber se o espírito é enganado ou não é sentindo a energia dele. Então o sensitivo, ele está um pouco, uma pessoa que sente a energia do outro, ele já está um pouco meio que na vantagem. Salvo nas questões que eu falei, se a pessoa estiver passando por desajustes emocionais, por problemas que estão abalando o seu campo energético. Então ele também vai estar vulnerável, tá? Ele vai perceber no outro o reflexo dele e ele acha que está vindo do outro. Bom, então esses espíritos eles chegam, dão informações para a gente, informações de desastre, informações, olha, prepara, alguém vai sofrer um acidente, se não se cuidar, se não se... Então eles deixam a gente preocupado, deixam a gente ansiosos depois do encontro, depois da conversa com eles. Um espírito de luz, com certeza ele não vai fazer isso, né? Ele vai acalmar a gente, vai falar, olha, mas está tudo bem, fica tranquilo, tudo está nas mãos de Deus, sabe? Só confia nele, faz o seu envio de energia e confia em Deus, sabe? Não cai uma folha da árvore se ele não quiser. Então o espírito de luz, sempre depois de um encontro, você vai sentir agradável, você vai sentir calma. Por que isso? Porque a energia dele é melhor que a nossa, do espírito superior. Por isso que ele é superior, senão ele seria igual a nós.
Então a energia dele, por ser uma energia melhor que a nossa, vai transmitir para a gente, por causa desse encontro, um pouco da energia dele. Então a gente vai ficar um tempo ali mais leve, mais organizado, mais sutilizado, a gente fica bem, a gente fica em paz, a gente fica tranquilo. Mas o contrário acontece com espíritos enganadores. Eles podem trazer uma informação muito boa, mas se você não se sentiu bem, não se sentiu agradável com aquilo depois da informação, você ficou preocupado, ficou tenso, ficou sentindo mal. Então, com certeza, pode não ter sido um espírito, porque os espíritos superiores, eles sabem das nossas condições emocionais. Eles não vão dar uma informação que nós ainda não estamos preparados para lidar com ela, né? Vou dar um exemplo que aconteceu uma vez, muitos anos atrás. Eu estava numa sala de tratamento, eu estava coordenando o tratamento, né? Era o tratamento de saúde emocional, a gente trabalhava com vários tipos de energia. Então a pessoa deitou na maca e estava passando por problemas, estava sendo meio que assediada, né? Tinha alguém tentando assediá-la sexualmente. Só que essa pessoa, ela já era maior de idade, ela sabia se defender, né? Não tinha problema algum, ela só estava comentando os fatos. Então, depois que essa pessoa saiu da sala de tratamento nossa, o que aconteceu foi o seguinte: uma médium recebeu informação que a pessoa que estava assediando era o pai, né, dessa pessoa. Era o pai que estava sendo o assediador ali, né, que estava vindo com intenções sexuais. Eu, sabendo dos riscos, tomei nota disso, mas não levei tanto em conta. Pouco tempo depois, eu conversei com essa pessoa, pedi para que ela me falasse, né, em particular, quem era a pessoa. E a pessoa me falou, não era ninguém da família da pessoa. Ela me falou quem que era, explicou um pouco mais da situação, falou que já estava resolvido, que já tinha afastado a pessoa. E até me explicou um pouco mais do que aconteceu. Então, olha o perigo da gente sair acreditando em tudo que os médiuns estão recebendo. A culpa é do médium? Não, ele está ali tentando ajudar. Ele está ali tentando fazer o papel dele. Mas a gente tem que ter esse filtro. Temos que ter esse filtro. Não é todo dia que nós estamos bem, não é todo dia que nós estamos 100%. Né? Na verdade, é muito difícil a gente estar 100%. Mas muitas vezes nós estamos bem. Bom, então essas informações falsas, vocês imaginam o terror que isso ia causar se a gente tivesse tomado alguma medida a respeito dessa situação? Que conflito que não ia causar, ou seja, não era um espírito bem intencionado que estava mostrando isso para a pessoa, né? Ou passando essa informação. Conselhos também, esses espíritos chegam e dão conselhos para a gente se afastar de fulano, se afasta de Beltrano, afasta de todo mundo. E aí eu gosto muito de refletir, tem muita gente que acha que quando a pessoa vai evoluindo, ela vai ficando mais sozinha, as amizades vão diminuindo. Eu gosto sempre de usar o exemplo para essas pessoas, falar assim, é engraçado, porque o Cristo, quanto mais ele fazia o trabalho dele, mais pessoas tinham próximo dele, mais pessoas queriam ficar perto dele, né? Eram multidões de pessoas. O Chico Xavier é a mesma coisa. Então eu acredito que é por esse ponto, quanto mais você vai evoluindo, quanto mais você vai melhorando, mais você vai abrindo o seu leque de relacionamentos e não fechando. Eu acho que fechar não é uma boa ideia, né? Não é uma coisa muito saudável. Existe uma diferença, que talvez as pessoas confundam esse ponto, né? Que é a questão da solitude. Que eu acredito que a solitude é que você se sente bem estando sozinho, mas você também se sente bem estando com os outros. Então tem essa diferença. Não é que você quer ficar sozinho. Se você estiver sozinho, ficar um dia sozinho, uma semana, um mês sozinho, não tem problema. Se você tiver que ficar com as pessoas envolvido, muitos relacionamentos, amizade, amigo, parente e outras coisas, não tem problema. Você se sente bem do mesmo jeito, você aprendeu a lidar com isso. Então tem que tomar cuidado com essas informações que chegam falando. À medida que você vai evoluindo, as pessoas vão se afastando mesmo, é normal. Não, não é normal, gente. Não é normal, depende. Você começa a ter consciência, mais consciência da energia das pessoas. Isso não significa que você vai afastar delas, né? Você pode até mudar o seu tratamento com elas. Você não vai ser tão
próximo mais, às vezes, tá? Por causa da contaminação energética. Mas você não vai afastar de todo mundo. Senão não faria sentido você ter sido colocado aqui, nessa encarnação, no meio dessas pessoas, nessa cidade, e assim vai. Bom, esses espíritos também aproveitam os desajustes energéticos das pessoas para passar falsas sensações proféticas. Ufa! O que é isso? O espírito, ele chega para a pessoa e fala assim, olha, aquela pessoa ela não deve sair hoje, se ela sair vai acontecer uma coisa ruim. Eu estou com uma sensação muito ruim, que se ela sair vai acontecer alguma coisa. E aí a pessoa sente isso, e aí fala com a outra, e muitas vezes a outra não sai. E o que acontece? Na verdade, às vezes não ia acontecer nada. Por isso que eu falei, a gente tem que ver quem está passando a informação, qual que é a fonte que essa informação está vindo. Será que é uma pessoa que tem medo de tudo? Será que é uma pessoa que tem medo de várias coisas e não trabalhou esses medos? Está refletindo isso agora nas suas falas? Então temos que tomar cuidado com isso. Não estou falando que todos os casos são dessa forma, tá? Eu estou falando nas pessoas que não estão equilibradas energeticamente. Ah, Renato, mas não pode acontecer da pessoa mesmo? Pode acontecer, mesmo ela estando desequilibrada, ela recebeu informação verdadeira. Mas tem que passar pelo filtro, não tem jeito, né? Mas receber uma informação é uma coisa. Agora você vê, frequentemente a pessoa está dando revelações proféticas, ali previsões ali tristes de acidentes, de tudo. É um pouco complicado. É bom olhar como que é a vida dessa pessoa, tá? Isso é muito importante. E ela também tem que trabalhar um pouco nisso. Deixa eu ver mais o que. Esses espíritos geralmente eles se mostram, aí já é para clarividente, para quem consegue sair do corpo consciente. Eles se mostram como espíritos amigos, espíritos de luz, espíritos mentores espirituais. Então eles se mostram dessa forma, parentes, e aí a gente acaba caindo no erro, né? Uma técnica que tem para a gente revelar esses espíritos é emanar energia positiva neles. Não tem problema nenhum. Se o espírito for um espírito de luz, ele não vai sentir nada. Ele vai achar até engraçado e vai até aprovar, né, o seu método de precaução ali. Então, emitir energia, estende as mãos e emite energia branca de paz, de amor. Né? Porque o espírito ruim, ele não consegue lidar com esse tipo de energia. Ele está vibrando numa frequência totalmente diferente. E aí, ou ele vai sair correndo, ou ele vai desmascarar e mostrar sua verdadeira face. Já aconteceu isso comigo algumas vezes fora do corpo. Uma outra forma é você olhar nos olhos do espírito, bem nos olhos, e pedir para ele revelar sua verdadeira identidade. Porque os olhos, eles são a porta da alma, né? Então você olha nos olhos e pede para revelar sua verdadeira identidade. Aí você vai ver quem é o espírito também. Bom, muitas vezes o espírito te leva durante o sono ou fora do corpo para você ter experiências incríveis, experiências muito maravilhosas, mas muitas vezes não passa de ilusão. É tudo projetado na sua mente e você acredita que está vivendo aquelas coisas maravilhosas, né? Você foi uma pessoa maravilhosa na vida passada, ajudou muita gente e tudo, e você volta com aquela sensação assim. Pode acontecer isso de verdade? Pode, mas pode acontecer uma ilusão também para te enganar. Então, perceber um pouco mais o que nós estamos fazendo. Será que nós merecemos isso mesmo? Será que nós fomos isso tudo mesmo que o Espírito está mostrando para a gente, né? Eu hoje, com tanto de erro que eu tenho, eu fui isso tudo mesmo, de bom? Então a gente tem que parar e perceber também isso, né? Nós tivemos muitos acertos, mas também tivemos muitos erros que precisam ser corrigidos. Então, esses são os pontos principais que eu queria comentar. Não vou falar para os vídeos não ficarem muito grandes. Mas são os pontos principais que eu gostaria de comentar para a gente tomar cuidado. Então, primeira coisa, gente. Primeira coisa, observa a energia de quem está passando a informação. Né? Eu trabalhei num lugar uma vez, espiritualmente, né? Era um trabalho espiritual, que o doutrinador, ele pegava algumas cartas psicografadas e guardava. Aí assim que a médium saía, ele rasgava a carta e jogava no lixo. Ele falava, isso aqui não foi de espírito de luz, isso aqui foi um espírito tentando enganar, né? Tava embutido ali na carta várias coisas, mas tinha cartas que realmente ele sentia que era, né? E ele tem que tomar muito cuidado com isso, o dirigente. Ele tem que tomar cuidado porque tá tudo nas costas dele, né? Quase tudo praticamente. Então,
A primeira coisa é essa, é perceber a energia da pessoa, depois perceber a mensagem que ela está recebendo, né? Observar o que essa mensagem provocou em mim, quais reações essa mensagem que foi passada provocou em mim. Foram sensações boas, foram sensações terríveis de desespero. Tem espíritos de luz que vão chegar e alertar por uma grande catástrofe ou por coisas tristes que estão para acontecer. O que eu estou querendo dizer é ver a frequência que isso está acontecendo, tá? Observem esse ponto, a frequência. Se quase sempre esse espírito traz esse tipo de notícia, pode tomar cuidado, tá? Bom, e como nós vamos controlar essas questões, tá? Como nós vamos trabalhar essa questão para não ser enganado? Primeiro, trabalhar o autocontrole, né? Tentar ser cada vez mais controlado nas nossas emoções, nas nossas atitudes, não responder de imediato. Como que a gente faz isso? Observar os nossos rompantes, né? A pessoa falou alguma coisa, eu já explodo já. Então isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar, eu tenho que observar isso em mim. Se eu estou explodindo, porque se a pessoa me pergunta uma coisa, eu já dou uma má resposta de uma vez, eu tenho que observar isso, porque tem uma caixinha pronta dentro de mim de más respostas, de agressividade, que isso precisa ser trabalhado. Eu preciso tirar essas coisas da caixa e ver o que eu tenho que fazer para melhorar essas coisas, né? Consertar isso, esses erros. E isso a gente faz através da reflexão diária. O que é essa reflexão diária? É você tirar um momento no seu dia para refletir sobre o que você tem feito ontem, ou antes de ontem, ou essa semana, algumas coisas que você teve esses rompantes. E vale a pena, né? Observa, vale a pena mesmo ter esses rompantes por causa dessas questões? Na maioria das vezes nós vamos dizer que não vale a pena, né? Então nós estamos gastando energia à toa, desorganizando o nosso campo energético à toa. E para ele organizar de novo é muito trabalho, muito trabalho. Bom, trabalhar as energias diariamente. Como que eu gosto de fazer isso e como que eu recomendo para as pessoas fazerem? Assim que a gente acordou na cama, sua energia está toda organizada quando você acorda. Geralmente está toda organizada, toda limpa. Você foi limpo ali. Então presta atenção. Você para e pensa assim: o que eu vou trabalhar hoje? Como assim, Renato? É simples, gente. O que eu vou trabalhar hoje? Olha, hoje eu vou tentar ser mais passivo, falar mais calmo com as pessoas. Hoje eu vou tentar, outra coisa, hoje eu vou tentar fazer o seguinte: sempre que alguma pessoa falar alguma coisa comigo e tudo, eu vou esperar um tempinho antes de responder para eu começar a ter esse freio, para não ser tão reativo, não ser tão explosivo. Vou esperar um pouquinho e tentar falar com calma hoje, tá? Cada dia tira uma lição para a gente trabalhando, para a gente vendo como é agir desse jeito. E de repente a gente vai vendo que é tão difícil, que não é fácil a gente mudar nossos comportamentos, né? Que eles já estão tão enraizados. Então esse exercício eu recomendo muito, tá? Por exemplo, sair de casa hoje. Hoje eu vou dar bom dia para todo mundo que eu encontrar, que eu chegar perto, vou dar um bom dia, mas eu vou dar um bom dia energético. O que significa isso? Não é só aquele bom dia. É um bom dia, tipo assim, bom dia, e imaginar uma corrente de luz em direção da pessoa, tá? Então, quando você faz isso, você está trabalhando essa luz em você também. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para ir trabalhando a nós mesmos, para ir melhorando quem nós somos. Um outro exercício que eu gosto também muito, que me salva muitas vezes, é descansar em Deus. Isso é muito bom. Vocês têm que fazer isso, gente. É o seguinte: ao deitar para dormir, né, quando vocês deitarem para dormir, simplesmente não fechem os olhos e durmam, não. Sabe? Entre em contato com a fonte criadora, com Deus. E como que vocês vão fazer? Deitem, fechem os olhos, respirem lentamente, soltando o ar, soltando todas as tensões. Fez isso 3 respirações profundas e lentas, vocês vão fazer o seguinte passo a passo. Vocês vão imaginar que tem uma luzinha bem nesse escuro que fica na nossa tela mental, né? Uma luzinha pequenininha. Vocês vão imaginar que essa luzinha é a fonte criadora. E aí vocês imaginam que ela vai aumentando.
cada vez que vocês inspiram, essa luz vai enchendo também. E na hora que você expira, ela enche também. Então você inspira, ela... Você expira, ela... Você pode fazer como eu faço. Você inspira, ela enche, cresce. E aí você expira, ela pulsa, dá aquele pulso grande e volta ao seu tamanho. Você inspira, ela cresce. Pode respirar normal, tá? Quando você estiver fazendo isso. E vai imaginando essa luz crescendo, crescendo, crescendo. Quando der mais ou menos umas 10 a 20 respirações, vocês vão ver que essa luz está brilhando. E essa luz, imagine que é a fonte criadora, que é Deus essa luz. Imaginem que essa luz, ela contém, vocês têm que mentalizar isso, que ela contém toda a sabedoria, toda a paz, todo o amor e todo o carinho do mundo por nós, né? Todo cuidado. Assim vocês vão imaginar que essa luz cresceu e aí vocês estão dentro dela nesse momento, no meio dessa luz, no centro dessa luz. Sintam que vocês estão protegidos e totalmente amparados por Deus. Vocês estão guardados em Deus nesse momento. Então caia no sono, sentindo que vocês estão no centro de Deus, do Criador, da fonte criadora, que te protege e nada de mal vai te acontecer. E vai ser um sono reparador. Eu garanto que vocês vão acordar bem melhores do que foram dormir. Então é isso que eu queria falar. Grande abraço para vocês e até a próxima.